Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no quinto livro da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo de número 10 e o versículo de número 2. Amém? Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 2. Aleluia. Abra a sua Bíblia juntamente comigo e vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 2, nós diz assim a Bíblia Sagrada: E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Amém? Vamos ler mais uma vez para nós compreendermos este versículo da palavra do Senhor. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Amém. Tome assento, adorando, glorificando e enaltecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Queridos irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, ediletos amigos ouvintes da palavra de Deus, nesta noite vos trago uma mensagem intitulada O Deus da Segunda Oportunidade. Amém? O Deus da Segunda Oportunidade. E neste texto sagrado nós aprendemos sobre a infinita graça, misericórdia e compaixão do Senhor nosso Deus, que está sempre pronto para conceder para o homem uma segunda oportunidade. Aleluia. Porque Ele é um Deus clemente, é um Deus compassivo, é um Deus amoroso, é um Deus benigno, Ele é um Deus paciente. Amém? Aleluia. Deus não destruiu a humanidade porque Ele é um Deus de compaixão, é um Deus amoroso, é um Deus paciente, é diferente do homem. Aleluia. E quando Deus concede para as pessoas que falharam na primeira oportunidade, Ele concede uma segunda oportunidade. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui que falharam na primeira oportunidade. Quem não falhou? Eu falhei, você falhou, nós falhamos na primeira oportunidade que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu. Mas eu estou aqui nesta noite para lhe dizer que Deus é isso. Ele oferece sempre uma segunda oportunidade para você não ficar de fora do plano de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que o homem, ele deve fazer a sua parte. Amém? Deus faz a parte dele e o homem precisa também fazer a sua parte. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Porém, aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por mim, Deus não vai fazer por você, Deus não vai fazer por nós. Amém? Quantas vezes, queridos em Cristo, nós queremos a bênção de Deus, não é verdade? Nós queremos a vitória da parte do Senhor, nós queremos a cura, nós queremos a libertação, nós queremos ser abençoados na área financeira, na área familiar, na área espiritual, mas não damos um passo para Deus. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Aleluia. E para nós fazermos a nossa parte diante do Senhor, nós precisamos vir à casa de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos louvar o nome do Senhor, nós precisamos ser fiel para com o Senhor nosso Deus. Aí nós estamos fazendo a nossa parte. Amém? Amém? Glória a Deus. Aí nós fazemos a nossa parte. Porque aquilo que eu
posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, queridos, em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a parte de Moisés foi lavrar as duas tábuas, amém? De pedra. A parte de Moisés foi lavrar as duas tábuas de pedra, iguais às primeiras tábuas que ele quebrou. Nós diz a palavra de Deus que Moisés lhe passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, conversando face a face com Deus. E ali Deus foi dando as ordenanças, os mandamentos, as leis, os decretos divinos escritos em uma tábua, que Deus mesmo escrevera com a sua própria mão, que Deus mesmo tinha lavrado com suas próprias mãos. Mas Moisés, ao descer do monte, nós diz a palavra do Senhor que o povo de Israel já havia desobedecido, o povo de Israel já estava em pecado, o povo de Israel já tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando, ele já tinha virado as costas para o Criador, para o Todo-Poderoso, para o Deus Eterno, e já estava agora adorando o ídolo. É um bezerro de ouro, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E Moisés ficou tão indignado, irmão José Pigatti, missionário José Pigatti. A palavra de Deus diz que Moisés ficou tão indignado com aquele povo que ele quebrou as tábuas que Deus tinha colocado nas mãos dele para ler para o povo. Uma indignação santa, amém? Porque ele era o líder daquele povo, e qualquer líder não quer ver o povo em pecado, amém? O líder quer ver, aleluia, o povo em obediência, o povo servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós diz a palavra de Deus que Moisés, ele foi novamente para a presença de Deus, e o Senhor deu uma segunda oportunidade para Moisés, amém? A mesma oportunidade que o Senhor oferece para mim, o Senhor oferece para você, aleluia. Nós diz a palavra de Deus que a parte de Deus foi escrever novamente os decretos divinos nas tábuas, amém? Aleluia. A palavra de Deus nos diz que a primeira oportunidade foi dada por Deus, aleluia. E a primeira oportunidade Israel teve que ser o povo escolhido de Deus. O Senhor escolheu o povo de Israel como nação eleita, nação escolhida, aleluia. Então, queridos, Deus fez um tratado, uma aliança cujos termos foram escritos pelas mãos do próprio Deus nas tábuas da lei, aleluia. Está escrito em Êxodo, capítulo de número 31, versículo 18. Porém, Israel fracassou. Israel falhou, Moisés também falhou. Nós diz a palavra de Deus, porque ele quebrou as primeiras tábuas da lei, como está escrito em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 18 e 19. E de acordo com Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, Deus concede oportunidade para todos, amém? Aleluia. E nesta noite eu posso estar falando para alguém que falhou, para alguém que negligenciou a primeira oportunidade. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele concede para você uma segunda oportunidade, aleluia, porque Ele é amoroso, compassivo e longânimo. Nós diz a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos fala acerca de um rei chamado Manassés, rei de Judá e filho do piedoso rei Ezequias. E ele teve a oportunidade de dar continuidade à reforma espiritual que seu pai havia começado, que seu pai havia iniciado. Mas a palavra de Deus nos diz que ele assumiu o trono.
E após a morte do rei Ezequias, porém Manassés fracassou, desfazendo tudo que seu pai havia feito e tornando-se o pior rei da história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Não teve nenhum rei pior do que o rei Manassés, nos diz a Bíblia Sagrada. Porém, queridos, ele fracassou, mas Deus deu uma nova oportunidade para ele, amém? A Bíblia Sagrada nos fala de um discípulo de Jesus chamado Pedro. Ele teve a oportunidade de ser escolhido por Cristo Jesus como o principal líder dos apóstolos da igreja, aleluia, e após ser usado por Deus para fazer a maior confissão do cristianismo, que está em Mateus capítulo de número 16, versículo 16 e 18, porém na hora do aperto, porém na hora da prisão, na hora da morte do Senhor, do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, o discípulo negou o Filho de Deus por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes, nós diz a palavra de Deus, vindo a chorar amargamente de arrependimento. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 69 ao versículo de número 75. Essas são as primeiras oportunidades que Deus concedeu para esses homens, amém? Eles falharam, eles fracassaram, cantor Francisco Neves, eles falharam diante da presença do Senhor, mas Deus deu uma segunda oportunidade para eles. Nós diz a Bíblia que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, deu uma segunda chance para Israel, ordenando a Moisés que lavrasse outras tábuas da lei, e o Senhor escreveu novamente as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Nós diz a palavra de Deus que Moisés havia quebrado. Aleluia. Deuteronômio capítulo 10, versículo 1 e o versículo de número 2. Deus deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade para o rei Manassés. Na primeira ele falhou, na primeira ele não levou avante a obra que o rei Ezequias, seu pai, havia começado. Ele fracassou, ele falhou, ele se tornou idólatra, ele se afastou de Deus, ele se distanciou dos caminhos do Senhor, mas nós diz a palavra de Deus que o Senhor Todo-Poderoso deu uma segunda chance para Manassés e este se arrependeu. Deus restituiu-lhe o trono, aleluia, e ainda deu o reinado mais longo da história dos reis de Judá e de Israel, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo 1, capítulo de número 33, versículo 10 e o versículo de número 16. E Deus deu uma segunda chance para o apóstolo Pedro. Eu disse que Pedro negou Jesus por 3 vezes, porque o Senhor falou para ele. Pedro estava falando para Jesus, dizendo: olha, Senhor, se tu for preso, eu serei preso contigo, se tu morrer, eu morrerei contigo. Jesus olhou para ele assim e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E assim como Jesus falou, aconteceu, porque o Senhor fala e o Senhor cumpre, ele diz e faz. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para não fazer o que ele diz. Aleluia. Ele fala e ele cumpre, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus restaurou a posição que havia colocado Pedro, usando poderosamente para pregar a maior mensagem pentecostal da história do cristianismo, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 41. E Deus usou poderosamente, amém? Esses homens Deus deu a primeira oportunidade. São apenas alguns personagens bíblicos
falei nesta noite, porque são inúmeros personagens da Bíblia que a palavra de Deus relata, mas eu falei desses 3 personagens aqui para dizer para você que assim como Deus deu a primeira oportunidade para eles falharam, e o Senhor deu a segunda oportunidade, e eles acataram, eles aceitaram, eles abraçaram a oportunidade. Desta mesma maneira, você que falhou, você que falhou, Deus ele te dá uma segunda oportunidade nesta noite, para você ser uma bênção, para você ser um vitorioso, para você ser um instrumento do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus sempre faz promessas de voltar e dar oportunidades ao seu povo. Zacarias capítulo 1, versículo de número 16 e 17. O nosso Deus, ele não é apenas o Deus da segunda chance, ele é o Deus de várias oportunidades. Amém? Aleluia! Quem nesta noite pode estar pensando, será que ele só dá a primeira e a segunda oportunidade? Não, senhores e senhoras, não, irmãos em Cristo, igreja do Senhor, diletos amigos ouvintes da palavra de Deus, ele dá várias oportunidades. Ele é o Deus que dá várias oportunidades para o homem. Aleluia! Muitas e muitas vezes Israel fracassou, nós diz a Bíblia, mas Deus sempre levantava profetas para convidar o povo para o arrependimento. E nesta noite, como profeta de Deus, eu vim ministrar a palavra do Senhor nesse santuário. Quando nós vamos cercar a mesa do Senhor, quando nós vamos participar da Santa Ceia, vamos estar relembrando a morte sacrificial do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vamos estar anunciando até que ele volte, até que ele venha, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja, e você não pode ficar de fora deste evento maravilhoso, porque ele está concedendo mais uma oportunidade. Eu não sei se a primeira, eu não sei se a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas ele é o Deus de várias oportunidades. Aleluia! E Deus sempre concede oportunidades para o homem. Aleluia! A fim de proporcionar-lhe a chance de reatar a sua aliança com ele. E nesta noite Deus quer reatar a aliança dele com você. Aleluia! Quero convidar a igreja para ficar em pé. Fique em pé comigo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Levante a mão direita para o céu. Levante a mão direita para o céu. Senhor nosso Deus, aqui estão teus filhos, aqui está a tua igreja, meu Deus, aqui estão, Senhor, teus servos que foram comprados com sangue precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero lhe pedir que conceda mais uma oportunidade, mais uma chance, meu Deus amado, para eles aceitarem a oportunidade, a aliança, o decreto que o Senhor tem estabelecido para com a sua igreja. O Senhor estabelece para com o homem que se volta para ti, para com a mulher. E nesta noite, meu Deus amado, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos para a glória do teu nome, e determino, meu Deus, que eles não vão perder essa oportunidade áurea, essa oportunidade de ouro que o Senhor está concedendo para eles. Em nome de Jesus Cristo que nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor com alegria. Ele tome assento adorando